Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo vamos falar sobre Herb Dean. Pois é, ainda existe esse tema. E por que eu vou falar sobre isso? Porque é a notícia que apareceu em primeiro no MMA Fighting com bastante destaque e não é o Herb Dean falando algo, na verdade é o Andy Foster, que é da comissão, que seria ali o chefe, o responsável por cortar a cabeça ou não do Herb Dean, e ele deu uma declaração sobre a fatídica luta entre Poatan e Ciryl Gane, tá? Então, eu não tô falando simplesmente porque me deu vontade, saiu a notícia aí, está sendo bastante comentada, estão falando bastante, então a gente vai ter que abordar aqui o que o cidadão Andy Foster disse aí. Então, vamos pegar aqui a matéria, traduzir pelo navegador mesmo, então tá escrito aqui, ó, Andy Foster responde às reclamações sobre Herb Dean após a luta entre Alex Pereira, o Poatan, e Ciryl Gane no UFC Casa Branca. Herb Dean tornou-se repentinamente o inimigo público número 1 para muitos fãs do UFC, tá? E por conta, óbvio, da luta do Poatan com o Ciryl Gane, mas ele já é um cara que tinha histórico de alguns erros, tá? Então já tinha gente que não gostava dele antes, temos que ser justos. Então vamos descer aqui e vamos ler o que o Andy Foster falou, tá? Aqui tem o contexto, né, da notícia e tal, e aqui a declaração, ó, o começo dela, né? A questão com Gane e Pereira, eu estava lá, eu estava assistindo em tempo real. Não me pareceu nada diferente. Parecia uma luta normal, parecia uma luta normal. Por que eles ficam repetindo, né? Acho que o que iniciou aquela sequência foi o soco que derrubou o Pereira. Você acha, né? Foi aquilo. Eu não sei se a tradução aqui tá colocando palavra diferente também, tá? Às vezes acontece. Mas enfim. Eu sei que foi isso que iniciou a sequência, ele obviamente estava tentando finalizá-lo, lembrando, né, em inglês, a tradução é sempre não uma finalização de jiu-jitsu, finalizar é acabar com a luta, né, pode ser um nocaute também. Poatan, né, o Pereira, estava tentando voltar para a luta. Beleza, até aí, ok, né, vamos ler o resto. Ele diz isso aqui, não havia dúvida de que alguns deles conseguiram os golpes, né, passar e acertar a parte de trás da cabeça. A questão é, o que você faz nessa situação? Você interrompe a luta? Porque eu não acho que muitos árbitros fariam isso, se é que algum faria. Certamente não em alto nível. O que você faz numa situação dessas? Diga-me que você nunca viu algo assim antes. Acho que o que deu início àquela sequência foi o knockdown. Foi isso que aconteceu. Sim, de fato, o que deu início a tudo aquilo foi o knockdown, né? Se não tivesse tido knockdown, não tava naquela situação de tomar golpe na nuca. Isso é um fato, mas isso não invalida, até porque nem o Andy Foster diz isso, que golpes não pegaram atrás da cabeça. Golpes pegaram atrás da cabeça. Isso é unânime, tá? Todo mundo sabe e viu, o próprio Andy Foster está falando, que teve um golpe ou outro que pegou. A discussão nunca foi essa. Muita gente dá a entender que a discussão é essa, né? Ah, pegou ou não pegou? Não, pegou. Teve um ou outro que pegou, né? A questão é o outro ponto, que é o que ele diz. O que fazer ali naquela situação, né? Que já aconteceu um knockdown e a luta tá para acabar, né? Você simplesmente interrompe e aí você deixa o cara respirar por 5 minutos e tal. É sempre essa mesma discussão, né? Aliás, já falei bastante sobre isso, então eu vou focar aqui no que ele disse, né? Vamos ver se ele falou mais alguma coisa aqui, ó. Eu disse ao Herb que, na minha opinião, não se deve advertir muitas vezes. Em algum momento é preciso marcar o ponto, tirar o ponto no caso ali, né? Agora compare isso com a forma como Jason Herzog lidou com a situação do lutador de Uriah Faber nesse fim de semana. O Encong aplicou uma joelhada ilegal e Jason Herzog estava absolutamente correto ao tirar o ponto imediatamente. Acho que precisamos adotar essa postura com mais frequência para as faltas mais flagrantes. Aquilo foi uma falta muito flagrante. Seria falta em 2001 e seria em 2026. Acho que ele lidou com aquela situação da maneira correta. Esse exemplo que ele deu aqui eu concordo, mas foi uma joelhada que foi realmente flagrante, então tinha que tirar ponto, concordo com ele, concordo com o que o Herzog fez, mas aquela situação era mais fácil, entre aspas, do que a do Poatan, porque teve a joelhada, mas a luta não estava ali, a joelhada não aconteceu de um momento onde a luta estava para acabar, depois de um knockdown, onde a joelhada não necessariamente foi com intenção ou não, enfim, não tinha muita discussão ali, o negócio, como ele disse, foi flagrante, então deu para interromper, tirar o ponto, então é uma situação muito mais fácil por árbitro do que a do Herb Dean. A do Herb Dean foi uma situação relativamente difícil, ainda mais porque o Herb Dean, no momento do knockdown, que foi rápido, ele estava posicionado do lado esquerdo ali, né? Então ele não viu a cabeça do Gane que estava pro lado... do Gane não, do Poatan, né? Que estava pro lado direito, né? Depois ele, quando percebe os golpes, ele dá a volta. Então pode ser que tenha passado batido algum golpe ali e tal. Não estou justificando, de novo, o golpe foi na nuca e etc, né? Mas bem diferente dessa luta da Encong, é isso que eu tô dizendo, tá? E aí o Andy Foster continua. Os árbitros provavelmente precisam dar o primeiro aviso nos bastidores, e eu sei que muitos deles fazem isso, né? O Herb Dean, os caras geralmente vão lá, o próprio Poatan falou, né? Vai lá e conversa com eles e tal, e foi nesse momento, inclusive, que o Poatan deu um toque nele, né? Que depois
não adiantou muito. Mas aí o Andy Foster continua. Mas, indo direto ao ponto, seja Herb Dean, Mark Goddard ou qualquer outro que tenha recebido essas críticas, eu não acho justo. Não precisa ser justo. Ser árbitro não é justo. Eu acho que Herb Dean é um bom árbitro e vocês verão Herb Dean no evento principal do meu próximo UFC, porque Herb Dean é o árbitro mais experiente da Califórnia. Herb Dean tem minha total confiança. Ou seja, por essa última frase se percebe o que eu falei lá no começo, né? Pode pegar no pé, pode pedir demissão, pode falar o que for. Se o cara, que é o chefe do cara, tá falando, não, eu confio nele, não acho que foi um erro absurdo, não daria pra fazer muita coisa diferente. Então, assim, cara, não adianta, né? E aí é o que eu falo. Às vezes, se falasse, né, o Poatan e o pessoal reclamasse de um modo um pouco mais civilizado, né, de conversar às vezes com o próprio Andy Foster, ou, enfim, falar com o próprio Dana White, tentar conversar de um jeito mais amigável, de, pô, isso aqui é assim mesmo, tal, né, tentar rolar uma conversa que, às vezes, o cara até entende o seu lado, porque é aquilo, você puxar a faca, né, usar aquela expressão, você puxar a faca, você já taca a pedra, o cara vai ficar na defensiva, né? Tanto o Herb Dean quanto o próprio Andy Foster, né? Porque, pensa comigo, se você precisa que o Andy Foster concorde com você e tenha ali uma vontade, uma boa vontade de fazer alguma coisa, você concorda que você tem que chegar ali e conversar com jeito com o cara, né? Você tentar, mesmo que às vezes o cara tenda a não concordar com você, você tem que ter um pouco ali de persuasão, de malemolência, né? De negociação, de chegar ali e conversar com o cara, pô, você entende o meu lado aqui, porque isso, tal, não sei o quê. É mais fácil você convencer o cara, né? Agora, se você chega ali e já fala, porra, porque esse cara tinha segundas intenções, porque esse cara aqui, porra, manipula, porque ele ia ganhar alguma coisa, porque ele é um covarde, porque eu não sei como que ele deita a cabeça no travesseiro de noite, porque blá blá blá, porque, porra, enfim. Aí você acha que esse cara, tanto o Herb Dean quanto o Andy Foster, porque o Andy Foster, querendo ou não, você ataca o Herb Dean, você ataca ele junto, porque, né, é funcionário ali, né, do cara e tal. Então, você acha que esse cara vai ter boa vontade de te ouvir e resolver? Não, o cara vai se doer e vai defender, entendeu? Então, por isso que eu falo, não é uma maneira muito correta, muito inteligente de abordar, né? Assim como eu vi agora, tipo, o Michel Pereira postando story lá, de algum conteúdo que alguém fez, que eu nem quis abrir, porque eu não tenho nem saco, né? Mas falando do, o contrato do UFC, porque a dispensa X, Y, enfim, né? O resumo ali, as frases que tinha na postagem, dando a entender que, é injusto, porque o contrato isso, aquilo. Enfim, eu acho muito feio esse tipo de coisa, né? O Michel Pereira, na boa, ele teve muita oportunidade no UFC, né? Você que assiste as lutas todas, enfim, acompanha aqui o canal, você sabe, o Michel Pereira, ele teve muita oportunidade, perdeu várias vezes, lutando muito mal, e ainda assim o UFC foi tentando ali. Então, cara, eu acho muito injusto você sempre estar feliz e tal, não sei o quê, agradecendo o UFC. Aí quando o UFC simplesmente, pô, eu acho que não quero mais você. Aí pronto. Aí, o contrato isso, o UFC aquilo, porque os árbitros isso e aquilo. Cara, você só tá parecendo um cara que foi dispensado ali, né, e tá reclamando. Tipo, sei lá, um cara vai pegar a mina e aí, pô, consegue pegar a mina ali no começo, depois a mina não quer mais o cara, aí o cara que sempre ficou com a mina e babou o ovo, né, e porra, isso e aquilo, linda, maravilhosa, toda apaixonada. Aí tomou um pé na bunda e fala, nunca foi isso mesmo, nunca foi nada demais, não sei o que lá. Tipo, porra, sempre me lembra Chaves isso, né. Mas enfim... E Chaves sempre tem esses negócios do pirulito, né? O Chaves que é o pirulito do Kiko ali, lá ele, né? 1000 vezes. E aí o Kiko fala que não, e aí ele sempre, também não queria mesmo, não sei o que lá, sempre me lembra isso, tá? Mas enfim, aí tá aqui o Foster no final falando, esse é o dilema, você sabe que esse é o dilema, então o que você faz? Esse é exatamente o dilema de Herb, e acho que é pior se ele parar. E aí ele continua aqui no final, provavelmente será classificado algo como incidental, imprudente ou malicioso, né? Falando das faltas intencionais, não intencionais aí e tal, né? E inclusive respondendo sobre aplicar ou não penalidade e tal. E aí ele continua sendo malicioso o mais grave possível, como morder alguém ou algo assim, não veremos muito isso. Incidental será simplesmente não fazer nada e imprudente será algo como cutucar o olho. Sabe como estendem a mão, né, ali os dedos, porque vejamos alguns pontos sendo descontados por ações desse tipo por imprudência. Enfim, aqui ele está simplesmente falando que, por exemplo, aquela joelhada que foi clara, tirar o ponto, e aí entra ali a interpretação se é proposital ou não, né? Se tem intenção ou não de cometer a falta, ou se é só um acidente. Enfim, é o que eu falei já em vários vídeos sobre esse assunto, tá? O cara ser árbitro é muito complicado. O cara sempre vai ser criticado. Por quê? Ele tá ali ao vivo, num negócio muito rápido, e ele tem que tomar uma decisão
muitas vezes em frações de segundo que a gente que julga, né, o árbitro, se ele errou ou se acertou, a gente tem acesso a um monte de câmera, slow motion. Ah, mas o árbitro também tem ali, ele pode parar a luta e ver no telão. Sim, mas ainda assim, ele tem que tomar uma decisão ali na hora. E às vezes, se o cara não tem tempo para ver o replay, né? Porque no caso do Poatan, a luta meio que rolou, né? Ele não parou, e aí a decisão que ele tomou ali já era, vai ser criticado, né? Porque se ele errou, por exemplo, um que vem na minha cabeça agora, o Derrick Lewis lá com o Chicão, né? Tipo assim, a luta acabou ali, porque teve o nocaute. Né? Então ele não teve tempo pra parar e ver VAR ou pensar, não, pô, deixa eu julgar aqui. Não, agora eu acho que tá bom parar, agora eu acho que não tá bom parar. Cara, é muito difícil. Teve a luta agora do brasileiro também. Ah, devia ter parado ou não. Enfim, tem muito de interpretação árbitro. Porque assim, as pessoas acham que é 880. Não, é golpe legal, não tem que interpretar nada, tem que parar e tem que fazer isso. Mas não é assim. É tipo no futebol, porra. Você tem uma falta ali. Não, foi falta, mas a bola continuou com o time que tava atacando. Então o cara dá a falta? É 880? Dá a falta? Não. Por quê? Porque se a bola continua com o time que tá atacando, ele dá vantagem. Então, você entendeu? Não é fácil, porque se fosse 880, não precisa de árbitro. Você coloca ali uma IA, você coloca um robô para fazer o julgamento, já que não tem interpretação. Então, é complicado. É o que ele falou. O Herb Dean é um dos caras mais experientes, isso é um fato, e ele vai continuar errando, que é o que eu já falei em outros vídeos, tá? Então, essa foi a declaração dele. Como dá para perceber, o resumo é: não vão mandar o cara embora, não vão proibir ele de arbitrar ali no UFC. Aliás, ele já fez várias lutas depois disso, e ele vai continuar, às vezes, errando. Tá? Então é isso, né? É uma merda, eu concordo, é uma merda, né? Deveria, assim, chegar o mais próximo da perfeição possível, mas são seres humanos e MMA é muito complexo, ele é muito difícil você não errar. Acontece muita coisa em muito ângulo. E por mais que você possa, às vezes, usar o recurso de vídeo até tentar ser o mais justo possível, como no futebol a gente tem o VAR hoje em dia, mas mesmo no próprio futebol, a gente viu na Copa aí o que acontece. Mesmo com o VAR, acontece um monte de absurdo. Então, assim, mesmo com o máximo de tecnologia que teve na Copa do Mundo, ainda tem muita coisa injusta e a gente viu isso. Então, infelizmente, nunca vai existir uma arbitragem perfeita, nem no futebol, nem no MMA. Então é isso, né? Tem que evitar ao máximo se colocar em situações onde se dependa do árbitro ou do VAR, né? Infelizmente, é isso, né? É isso. Nunca vai ter um sistema perfeito. Tá? E, obviamente, quem perde sempre é quem vai reclamar mais, né? É o que aconteceu no caso do Poatan, e é o que aconteceu, por exemplo, quando o Brasil foi eliminado, que tá todo mundo atacando a arbitragem e o VAR, porque a Argentina, que a gente odeia, né? Eu vou generalizar aqui, porque acho que a maioria dos brasileiros não tava torcendo pra Argentina, ficou reclamando, né? De tudo, porque a gente não queria que a Argentina ganhasse, por exemplo, né? Então é isso, né? Quem gosta do Poatan vai reclamar do Herb Dean. Quem estava contra a Argentina vai reclamar da arbitragem como foi na Copa do Mundo. E isso vai ser sempre assim, porque nunca existirá arbitragem perfeita, seja no MMA, seja lá no futebol. Então tá aí. Se você achava que o Poatan, por ser grande e ter muito poder e influência, ia fazer algo com o Herb Dean, não aconteceu porra nenhuma. Então é isso. Comenta aqui embaixo a sua opinião, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!